Então, amados, nós vamos iniciar uma série Unidos para Sempre, que tem me levado a buscar a meditação sobre o casamento, a ler mais, a estudar, a buscar, a levar mais sustentação baseada na palavra de Deus. Já fiz um vídeo sobre isso, fiz alguns outros, enfim. E a gente viu que durante a pandemia tem aumentado as brigas entre casais jovens ou mais maduros, não tem uma idade estabelecida nessa estatística. Então, hoje eu vou iniciar baseado em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10 ao 12, ou do 9 ao 12. O sábio Salomão nos fala de uma forma da sustentação sobre o cordão de 3 dobras no casamento. Nós sabemos que as figuras de linguagem, elas sempre foram poderosos recursos e também grandemente usado tanto pelos reis, profetas e até pelo próprio Jesus, de uma forma muito linda, muito sábia. E ao longo da história nós vemos que o ser humano não demorou muito tempo para começar a usar barbantes fabricados pela própria natureza, como cipós ou raízes, para fazerem amarrações, fixar objetos, troncos de árvores, unir para construções e até a própria cruz. No entanto, era necessário que esse fio fosse suficientemente resistente, ele tinha que ser bem forte. Para quê? Para aguentar as amarrações e fixações que exigiam muita tensão, muito peso sobre essa estrutura desse fio. Então percebeu-se que os barbantes ou cordões usados individualmente, eles não eram tão fortes e resistentes o suficiente, tanto quanto se precisava. Eles arrebentavam-se com muita facilidade. Com o passar do uso e a necessidade, então, viram-se forçados a trançar mais de um, resultando num cordão que tinha uma resistência muito maior do que o uso de um único cordão, fio, enfim, cipó, barbante, raiz. Então é esse tipo de trançado que Salomão se refere em sua citação sobre um cordão de 3 dobras. E ele diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esse tipo de cordão era algo já bastante comum na época de Salomão. Se alguém desejasse resistência e força, deveria usar um cordão desse tipo ao invés de um único, que era simples e bem mais fraco. E nós vemos que Salomão, lá em Eclesiastes, né, no capítulo 4, versículo 9 em diante, ele vem construindo essa ideia do companheirismo nas relações humanas. Por quê? Ele frisa bem: se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então vê como Salomão ele pega esse cordão de 3 dobras, de 3 fios, de 3 barbantes que se usava na época, raízes, cipó, ele traz para o casamento, porque ele conhecia grandemente a mulher e sabia o que era um relacionamento. Então ele diz que se caísse um, né, o outro estaria protegido. Mas se estivesse um só, arrebentaria e não teria quem o sustentasse. É isso que ele quer dizer nesse cordão de 3 dobras. Então, se algum deles caírem de alguma maneira, como em quaisquer das situações, quaisquer erros, seja egocentrismo, egoísmo, ciúmes, pecados, perigos, tentações ou angústias, até mesmo na rotina diária de um casamento, de uma união, no ter ao invés de ser, que lá no altar juraram um para o outro, para sempre. Lá no cartório, assumiram essa aliança perante o homem para sempre, unidos para sempre. Mas aí eles se deparam com essas situações dos dia a dia. Essa rotina, o egoísmo, não querer dividir, os pecados,
os perigos, as tentações do mundo lá fora, angústias que tudo isso gera. O ter, que hoje os casais jovens pensam muito em ter ao invés de ser, ao invés de viverem, o terem ao invés de viverem. Então, assim, nessa guerra espiritual, eles podem ser úteis um para o outro, bem como nesse trabalho deles, nessa luta espiritual. Pois os que habitam no amor verdadeiro que juraram um para o outro, habitam em Deus e Deus neles. Porque o casal são dois que se tornaram um. Um casal deve ser um, assim como nós somos um em Cristo. Andar os mesmos passos, compartilharem da mesma visão, dos mesmos sonhos, da mesma direção. Ser casal não é uma escolha por um momento, uma coisa passageira, momentânea, é uma escolha diária e querer recomeçar diariamente nessa escolha. Quando escolhemos ser um com alguém, quando você escolheu com seu esposo, com a sua esposa, devem se doar totalmente. Para que isto aconteça, é necessário haver uma confiança mútua, que ela é construída dia a dia, deixando de lado todas aquelas situações que a própria rotina traz, que o ser traz, que o mundo traz, o ter traz principalmente. Esquece do ser, do viver. E o que mantém um casal unido é o amor. Este amor é dado por Deus. Deus é a fonte de todo amor. Com Cristo podemos ter uma referência do que é realmente amar e se doar por alguém. Então, quando um casal tem Jesus como referência, como base, esse casal está fundamentado no amor. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Tem uma mensagem que, uma frase, enfim, que é maravilhosa, que diz que quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido. Pode, porque sai caminhando, não olha para os lados, não olha para ninguém, não precisa esperar ninguém, não precisa esperar a confirmação de ninguém, se está cansado, se a rotina estressou, se faltou algo, nada. Mas aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe. Por quê? Porque onde há 2, o amor é mais forte. E onde há amor a Deus, e quando há Deus, o cordão de 3 dobras. Então, aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe, porque um ajuda o outro quando está cansado, um levanta o outro quando está caído, um fortalece o outro quando está triste, um faz lembrar do outro que o ser é mais importante que o ter, um faz lembrar o outro de deixar os ciúmes para trás, um faz lembrar do outro de que a rotina tem que ser quebrada, é quebrado o egocentrismo, quem vai sozinho é egocêntrico, é egoísta, mas quem vai acompanhado vai mais longe, porque tudo isso é ficado para trás. Os 3 cordões representam Deus, a noiva e o noivo. Então esse cordão, a gente trouxer para a vida do casal, ele pode ser representado também um desenho de uma pirâmide. Deus é a base e as laterais da pirâmide que se unem em cima, no início da pirâmide, chegando na base que é Deus, é o esposo e a esposa. Então eles estão de mãos dadas e mãos dadas com Deus. Então Deus, o esposo e a esposa. Tríplice aliança do casamento. Um cordão tríplice que não se arrebentará com facilidade. Então pense e repense. Se teu casamento está embasado nessa dimensão, se você vive esse cordão de 3 dobras, ele não se arrebentará com facilidade, jamais, porque Deus
é um deles. E Deus envolve o noivo e a noiva, o esposo e a esposa, formando essa tríplice aliança em que Deus abençoa, sustenta e protege. Que Deus te abençoe, abençoe a sua aliança de casamento. Nos veremos em breve.